Sextou e hoje é dia de Sendo Eu, Drica, Conexões que Inspiram, dia de estar conectadas com vocês. Já começo o programa de hoje agradecendo aí a todos os apoiadores que já abraçaram esse lindo projeto comigo de compartilhar experiências. Então vamos lá, quem são os nossos apoiadores? O Centro Cultural Atani. Agradeço também ao Escritório de Contabilidade Saga, ao Duchinha Lavacar, né? Lavar o seu carro lá no Duchinha, ao Restaurante Brasão e também ao Centro Oncológico do Oeste do Paraná, o lugar onde que eu fiz o meu tratamento. Eu costumo sempre dizer que, para mim, o COP é o melhor lugar aí do planeta Terra para poder fazer tratamento. E é claro que para as outras pessoas, quando fazem tratamento, tanto na UPCAM quanto no CEONC, para essas pessoas lá é o melhor lugar, né? Então tá. Carol? Então vamos lá. E hoje nós temos aqui duas convidadas maravilhosas. Vai ser um programa difícil, tá? Eu já adianto aí para vocês, vai ser um pouco difícil, porque hoje eu vou falar de uma pessoa e vou ter o privilégio de entrevistar essas duas mulheres maravilhosas. Mulheres que fizeram parte da minha trajetória. Maurízi, minha amiga, que me ajudou muito durante o meu tratamento. Maurízi viveu comigo toda a minha jornada, né? Nós não nos conhecíamos, e quando eu recebi o diagnóstico por intermédio da minha cunhada, eu tive o privilégio de conhecer amor, né? E a partir do momento que eu falei com ela pela primeira vez antes de fazer a minha primeira quimioterapia, essa mulher aqui do meu lado me disse assim: Dri, não vai ser fácil. Porém, é possível vencer. E a cada quimioterapia, essa mulher aqui, que eu admiro muito, 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 eu recebi uma mensagem dela. Toda. Foram 4 quimioterapias vermelhas e foram 10 quimioterapias brancas. E toda vez que eu ia fazer meu tratamento, vinha uma mensagem: Dri, mais uma. Menos uma, perdão. Menos uma. Menos uma. Essa era a mensagem que eu recebia toda vez. Essa mulher chamada Maurízi é minha amiga, é uma pessoa assim que eu admiro muito, muito, muito. E a partir de lá, né, desde 2021, nós temos aí um contato, somos amigas. A família dela também faz parte hoje da minha família. E se hoje eu estou aqui realizando esse sonho de compartilhar história, cuidando do meu pai, cuidando da minha mãe, e a experiência que eu também tive, se hoje eu estou curada, é porque eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, segurando a minha mão. E com certeza, a Maurízi
foi uma dessas pessoas que esteve do meu lado durante o meu tratamento. Né? Gratidão, amiga. Eu vim para falar? Deixa eu falar, Botox é caro, prometi que eu não ia chorar, tá? Mas é difícil. Lembranças, né? Sim, lembranças. Lembranças boas, né, amiga? Boas, ao mesmo tempo tristes, mas eu falo que muito mais boas do que tristes. Sim. E elas só nos fizeram mais fortes. E não é porque nós choramos que nós choramos de tristeza. São emoções. Somos mulheres fortes, sim. Somos. E muito, né? Muito. Aqui é doeiro, pica-pau. Ai. Essa é a Maurício. Sou eu. Maurício da Graxa, Xuxa Meneghel. Viu? No final eu vou pedir pra ela falar o nome dela completo, tá, gente? Agora não, mas só no final. Tá bom, amigo, tá bom. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom, vamos lá. E essa mulher linda, quem é? Eu sou a Marlisa, mãe da Maurício, Meus dois braços e minhas duas pernas. Ah, muito bem. Entendeu? Sim. que eu enfrentei 2 batalhas. Sim. Né? A primeira foi com a minha filha. Ok. Sofri muito, mas não deixamos a peteca cair. Né? Então a gente teve 8 meses sem a casa para cuidar dela, cuidar das crianças, né? E há 2 anos eu também fui diagnosticada com câncer no intestino. Então foi a vez da Maurício me abraçar. Então eu fiquei na casa dela, ela me cuidou o tempo todo, e estamos aqui firmes e fortes, Drica. Nós só crescemos com isso. Sim. E tem mais uma coisa, ninguém pode dizer, isso é assim. Não, só sabe quem passa. Só viver, Quem né, não é nem viver, é quem está com a doença, né? Então eu me trato também no COP, né? E eu vejo pessoas assim, extremamente depressivas. Então quando eu chegava lá, que eu boa tarde, bom dia, hoje ele está daquele carinho que a gente tinha com os doentes. Então eu pergunto, fulano, faleceu. Ciclano, faleceu. Beltrano desistiu, não quis mais fazer as químios, né? Sim. Então eu falo, Bedrica, é uma batalha, mas é muito bom vencer. É muito bom. Eu me sinto uma pessoa divina, que Deus é poderoso. Então, sem Ele, nós não somos nada, nós não somos ninguém. E se a gente tem esse problema, a gente tem que se agarrar com Ele. E dizer, pega na mão dos médicos aí, dá um jeito, né? E eu sempre falava pra mãe, mãe, isso quando eu fazia o tratamento, né? E não só pra minha mãe, mas o exemplo que ela foi, né, lá no COP, quando você tá deitado num sofá e você cai. É bem facinho de levantar, né? Agora, se você tá num buraco, para você escalar, para você subir, é muito mais difícil. Então, é não deixar se abalar. Não é fácil. Parece lorota a gente tá falando. Mas seria muito mais fácil para mim, Maurício, falar isso sem paciência. Não mata, de você ser e de você tentar, eu acho que é 50% do caminho. Porque quando você pega aquela pessoa desanimada. Tanto que quando eu fiz o tratamento, a minha mãe fez uma touca pra mim. Não sei se você lembra. Não. Uma touca branca. Não lembro, amor. Cheia de fita, assim, né, mãe? Assim, com pompom. Que lindo. Tudo colorido. E eu chegava lá assim, sacolejando. Cabelo não tinha, né? Sim. Então, era a touca mesmo, né? O que eu dei com aqueles pompom
Sim. nos braços, nas cabeças das pessoas lá, mas enfim. Então, assim, não era mentira. Não é mentira o que a gente passa, que aquilo é fácil. Não, não. Mas não adianta se vitimizar. Vamos pra frente? Vamos vencer isso? Vamos E eu vencer. acho que na vida tudo é assim. Eu quero isso. Eu vou atrás. Eu não vou esperar alguém fazer por mim. Teu sonho não era? Estamos aqui Eu hoje. sendo Drica. Isso aí. Eu que vim aqui fazer pra você? Não, né? Você Eu que correu tive atrás e vamos lá. acreditei. Isso E aí. hoje estamos aqui. E tudo na vida é assim, né? E Tudo se na você vida é assim. for atrás, for observar as pessoas positivas, elas venceram como... Eu me acho assim, ó, uma vencedora. Ai, vó, que lindo. Eu sou uma vencedora. Eu não senti dor. Por que eu não senti dor? Porque eu amo a minha família de paixão. Eu tenho essas minhas netas que, meu Deus, né? São tudo, né, Eu vó? levo elas por tudo. Uhum. Eu não tenho... Amanhã eu vou passar por mais um exame. Uhum. Mas pergunta se eu estou preocupada. Não. Deus é mais. É isso Deus aí. está no comando. Vem, né, vó? vamos vencer. Vamos vencer. Nós temos que vencer. Para que chorar? Para que ficar esperneando, incomodando, judiando das pessoas que estão ao teu lado? Até porque o reclamar não resolve nada, né, vó? Pelo contrário, não, né? Não. Só prejudica. É isso Eu aí. também, olha, gente, que interessante, né? Eu já falei várias vezes no programa que eu, Drica, isso é uma coisa minha, né? Eu acredito que 50% do tratamento é a forma com que eu encaro todo o processo que eu estou Exatamente. vivendo. Isso é o que eu penso, né? E os outros 50% a gente tem que entregar nas mãos dos médicos e ter a certeza de que eles vão dar o melhor tratamento aqui na veinha para nós. Não é isso, amor? É isso aí. E agora vem aqui a Maurício dizendo também que, do ponto de vista dela e da avó também, então eu acho assim, vamos fazer a nossa parte, né, amor? Eu sempre pensava assim, eu vou garantir a minha parte. Os meus 50%, vó, está garantido. E olha o que a gente fazia lá no COP. Até, inclusive, ontem eu compartilhei um videozinho dançando lá no COP. Foi bem a época do desenrola, bate, joga de ladinho, sabe? Aí, nós estamos em 5 meninas fazendo tratamento lá no COP. E aí, resolvemos, então, dançar essa música. E aí, ontem, procurando fotos e tal, que eu queria trazer a foto minha e da Mo hoje aqui, eu me deparei com aquele videozinho. E eu falei, eu vou compartilhar esse vídeo, vó, como um TBT e tal, né? Gente, quantos comentários desse vídeo? Quantos comentários? E assim, as pessoas admirando. Nossa, Adri, que bacana. Mesmo no momento difícil, você estava lá dançando. Ué, por que eu não posso dançar? O lugar onde nós fazemos o nosso tratamento, gente, não precisa ser um lugar triste. Jamais, E pelo contrário, né, amor? jamais. Tem que ser um lugar feliz. E quem é que vai fazer esse lugar feliz? Nós. Eu falo assim, eu, Drica, sou muito grata porque eu tive a oportunidade de fazer meu tratamento. E graças à oportunidade, graças ao tratamento que eu tive, hoje eu estou aqui entrevistando essas duas mulheres maravilhosas e compartilhando toda essa experiência, né, amor? E que experiência. E hein? que experiência. Então, eu sempre falo, ontem eu vi quando você postou o vídeo, Uhum. eu falo que, para mim, a pior parte ainda não foi o tratamento, a doença. Maurício ligada não era nem 220, né? 360. Vamos, me corre aqui, vai lá. A agenda, se olhava, tem um horário aí para fazer alguma coisa? Não tem. Não dá. Maurício não tinha tempo para nada. Então, pá, bateu ali. O que aconteceu? A agenda zerou. Depois da agenda zerada, pandemia. 7 para 8 meses dentro de casa. Então, eu acho que isso foi a pior parte. De eu não poder Seguir com uma chegar, rotina, né, continuar indo na loja, no posto, enfim. Não poder ter o abraço de uma amiga, sair pra tomar Isso eu café, acho que ir foi... pro cinema, né, amor? Isso foi a pior parte, entendeu? Porque o tratamento, claro, a não ser que você esteja muito debilitado, alguma coisa que você vai falar, não, eu não posso ir tomar um café com uma amiga, eu não posso ir no cinema, eu não posso levar um filho pro colégio, ok, a gente entende. Mas não é esse prazo, esse período todo, né?
Então, Tem pra dias mim, que nós não estaremos bem e isso, outros dias, ok. Ok. Vamos, nós queremos passear, nós queremos fazer as coisas. Vida que segue. E eu não tinha isso. É. Eu não. Eu, minha mãe, enfim, minhas filhas, quem esteve ali comigo, né? Sim. Então, a parte foi mais difícil de eu administrar essa parte do ficar em casa, ali quietinho e tal, por mais que a gente fazia os barulhos por ali, né? Era montar quebra-cabeça, colorir cabelo e tal, mas foi a pior parte. Foi a pior parte. O isolamento, né? O isolamento, É. sim. Lembrando que a Morize também, Amor, né? A gente chamava Amor. A Amor viveu câncer em 2020. Bem. E eu também vivi o câncer em 2021. Então, Isso. quando a Amor terminou o tratamento dela, né, ela já estava curada. E aí chega a Drica aqui na vida dela para dar uma agitada. Chega na minha casa de peruca. E aí? Tira a peruca. Turbante. Verdade, turbante, amiga. Tira turbante. Daí como foi? Daí nós tiramos o turbante, né? E aí eu fiquei carequinha, conforme vocês... Quer dizer, eu já estava carequinha, né? Eu só mostrei daí a minha carequinha. Que você não queria mostrar, Que eu não né? queria mostrar. Isso. E recebi, assim, muitos elogios, né? Da família da Mo. Ai, Adri, que careca linda, que bonito e tal. E daí eu fiquei à vontade. Me achei. Tirei meu turbante e curti a minha careca. Isso aí. Lembra, avó, desse dia? Nós nem queríamos mais que a Maurícia deixasse crescer cabelo. É verdade? Mas nós queríamos que ela ficasse careca. Nós Sério? achávamos ela tão linda, careca. Verdade. Tá vendo? Nossa, as meninas, né, filha? Sim. Todo mundo dizia, mãe, rapa de novo, mãe, rapa. Quando começou a sair Os cabelos. os cabelinhos, penugem. as penugem, né? É legal esse processo, né, amor? Quando está nascendo, né? É bem legal, assim. Hoje a gente olha para trás, né, Drica? Quanto aprendizado. Quanto aprendizado. Quanto aprendizado. Foi algo, assim, fantástico, né? É legal? Não. Não vou mentir. Não. Mas se tiver que passar, vamos passar. Claro, o ideal seria não receber um diagnóstico, né, vó? De forma alguma. Porém, se você recebeu um diagnóstico, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Descobriu que está com câncer, essa experiência vale a pena ser vivida. Até porque, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você tem que tratar. Não tem como fechar os olhos, né? E não passe de mágicas, você vai se curar. Não. Você precisa passar por todos os processos, né? Acho que a Mo não conhece a minha escadinha, né? Não. Então a minha escadinha é essa aqui, ó. Hoje, a Drica está aqui, a Mo está aqui sentadinha e a avó também. Também, graças a Deus. Estamos aqui sentadas. Porém, para a Drica chegar aqui, ela teve que sentar aqui nesse primeiro degrau, viver tudo que a quimioterapia me proporcionou. Ser forte, aguentar os efeitos da quimioterapia, né? E aqui eu já aproveito para deixar uma dica. Gente, é muito importante se preparar para os efeitos da quimioterapia. Eu estudei muito e eu sabia quais efeitos da quimioterapia que eu poderia ter, né? E isso me ajudou muito a encarar todo esse processo de uma forma muito mais leve. Ok, então, vivi aqui a quimioterapia, subi o próximo degrau, fiz a cirurgia, né? No meu caso, eu precisei fazer mastectomia bilateral, né? Pensa, eu sempre falo, gente, se o meu marido não me largou, ele não me larga mais. Porque pensa, eu fiquei carequinha do lado dele, né? E sem ser, e mesmo assim, meu excelentíssimo não me largou. Já vamos falar do dia que a gente foi encher a prótese, tá? Tem o vídeo? Tem. E vale dinheiro. Nós já vamos contar uma história para você. E aí, então, chegamos aqui na última, e é a radioterapia. Eu, Adriana, não precisei fazer radioterapia, porque como eu fiz uma mastectomia bilateral, não foi necessário. A Mo teve que fazer, né, Mo? Até compartilha um pouquinho como foi essa sua experiência de fazer a rádio. Então, a rádio para mim, quando eu converso com as pessoas também, né, que eu recebo ligação, ai, Maurício, podia conversar com tal pessoa, né? E eu falo, gente, para mim, Maurício, eu não tive efeito colateral nenhum.
eu não fiquei ruim nem um dia, tanto que eu ia e voltava todos os dias para Cascavel. E assim, eu sei que as pessoas não têm obrigação de saber, assim como eu também não sabia, né? Mas em Toledo ou em todas as cidades, em qualquer lugar que você more, a quimioterapia você consegue fazer, tanto pelo SUS quanto por um plano de saúde, né? Só que a radioterapia a gente só consegue fazer em Cascavel, ou na OPECAM, ou no CEONC, nem no COP não faz. Não. Então, assim, você tem que ir e voltar todos os dias, menos sábado, domingo e feriado. Eu fiquei, sim, com umas 3 manchas no pulmão, mas aquele negócio que as pessoas falam, porque eu tenho náusea, porque eu fico delirando, eu fico não sei. Não, então eu não sei. Aquilo, bom, tanto que o dia que eu terminei, a televisão foi lá porque eu fiz um estardalhaço, né? Mas assim, dizer que doeu, não. Mas o fato de você entrar naquela sala, uma sala fechada, um negócio assim, tenso. A hora que entra dentro da máquina que faz a rádio... Você nem entra na máquina, é igual a máquina que você faz uma ressonância, uma tomografia. Então você deita, claro, quando é na cabeça, eles colocam um capacete, assim, tal, tudo recortado em 3D, né? Porque o cuidado, não vou dizer que é maior, mas eu acho que é um pouco mais complicado, né? Nessa região da cabeça. Isso. Mas daí você deita lá, quietinho no teu... Cada um recebe um colchão que eles fazem, né? Porque todas as vezes tem que estar do mesmo jeito. Você não pode se virar, né? Quietinha. Só que assim, amiga... 3 minutos, 4 minutos, rapidinho. É assim, ó, sabe? Daí aquela máquina vai, passa, no meu caso, né? E volta. Tec, 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 tec. Só que não é barulho alto, nada, sabe? Você vê aquela luzinha infravermelha lá, sabe? Daí, claro, você tem que ter os cuidados, região, né? Isso. Muita pomada, muito chá de... O que era, mãe? Camomila, né? Camomila? Camomila, né? Então, assim, esses cuidados. Tanto que as pessoas, eu falo assim, eu sempre ajudei muito a OPECAM, tanto que o MEC Dia vai chegar em agosto, né? E a mãe é parceira do MEC. Sou. Quem, por favor, quiser comprar MEC Lanche é comigo. Aí eu falava assim, meu Deus, essas crianças, coitadinha, que pecado, né? Aí quando eu comecei a fazer radioterapia, que eu conheci o outro lado, aí foi quando eu comecei a ter um outro olhar. Porque eu falava assim, criança tem tudo para passar na vida, né? Aí vai estar lá, eu, novinha, tá? Mas vamos supor minha mãe, né? Precisasse fazer. Agora é a idade do quê? Mãe, você deveria ou jogar baralho, ou ir viajar. Mãe, continua levando minhas filhas para tudo que é lugar, tá? Mas assim, sabe, aquela hora assim, eu quero assistir uma televisão, eu quero ficar em casa, eu quero ir na vizinha tomar um chimarrão. Não, você tá lá se queimando, se torrando. Aí eu via lá, né, as manchas que as pessoas saíam, o machucado. Graças a Deus, para mim não deu nada. Nada. Mas tem pessoas que têm muitos efeitos colaterais. E a gente não pode julgar, amiga. Eu falo assim, pra nós, a quimioterapia foi ruim? Foi. Minha mãe falou, você nunca reclamou? E eu nunca vou reclamar. Meu marido falava, divide comigo à noite. Eu falava, pra quê? Você vem pra casa só pra dormir. Né? Porque pandemia. Então saía de manhã, voltava à noite, né? Eu falava, já pensou se toda noite eu estiver aqui, ó? Porque dói isso, porque dói aquilo, vem. Hoje não consegui comer, você não volta mais. Né? Então, não, é meu, eu vou passar. Só que tem pessoas que, sei lá, eu acho que a sensibilidade é maior. Então não dá pra julgar. Mas eu falo, o que você pode ajudar é a cabeça. A cabeça não dói. Isso. O apoio. A cabeça, a cabeça não dói. O apoio dos amigos. A Maurícia chegava em casa até com os dentes amarelos. Nossa, quando eu lembro. E a gente dizia assim, filha, come um pouquinho, né? Come um pouquinho. Jesus, quando era a hora do almoço, eu me deitava na cama, porque
Não que eu tivesse náusea, mas você não tem vontade de comer, né? Não. Você não tem. Por isso eu digo, comam enquanto vocês podem. Não. Vontade de comer. Não em excesso. A gente não tem, né? Mas podem trazer a melhor comida do mundo. Sim. Tu não tem paladar, né? Aí eu falo pra todo mundo, né? Eu não faço campanha pra você virar um elefante e descer a Maripá rolando. Sim. Não. Mas assim, tem vontade? Come. Come. Fracionado, né? Não tudo de uma vez, porque também acho que não é isso o que faz você ficar doente ou não, o cuidado, né? Mas assim, enquanto você pode, a gente aprende a dar valor à comida. Que você olhava, às vezes eu falava pra mãe, faz pé de moleque. Ai, que delícia. Mas era pra sentir o cheiro, amiga, porque eu não conseguia comer. Nossa, bom Entendeu? demais, sim. E eu passei os 8 meses cheirando casca de mexerica. Por quê? Porque não conseguia, sabe, com o cheiro da comida ou algo assim. Então, isso é pra você, é pra mim, foi pra minha mãe, mas assim, tem que comer, vamos meter lá dentro, porque isso vai te dar força. Vamos, você precisa sair daí. Então, isso Mesmo parte de sem você. Mesmo sem vontade, zero, sabe? Eu preciso zero de comer. vontade. Porque se você não se alimentar, o que é que vai acontecer? A situação só vai piorar, Só né? piora, Você com não vai melhorar, certeza. não mesmo sem vontade. E até foi engraçado que sexta-feira à noite eu saí com o Rui, né? E aí nós, no jantar, e aí um colega de trabalho do Rui tem uma irmã dele agora passando por tratamento. E aí o Rui contando para esse colega como que foi a experiência de cuidar de mim, né? Daí ele falou assim que ele fazia comida, todo dia uma coisinha diferente, e ele vinha com um pratinho tão pequenininho lá que tinha um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho, era quase nada. Mas mesmo assim era tão pouco, e nem aquele pouco praticamente eu conseguia comer. E daí o Rui contando me fez lembrar, eu falei, meu Deus. O que você tinha vontade de comer? Sopa? Pamonha! Pamonha! É. Eu nunca tinha visto pamonha na minha vida. Tinha visto, né? Sim. Eu nunca tinha feito. Mas vamos lá, vamos fazer pamonha pra Drica, que é o que ela tem vontade. Se ela tem vontade, é isso que nós vamos fazer. Sim, gente. Eu comi muita Pamonha. sopa durante o meu tratamento. E aí, um certo dia, eu resolvi, então, falar para as minhas amigas, né, Amor e a Gi, que eu tinha vontade de comer pamonha. Aí, a minha cunhada, tendo o sítio, falou assim, Dri, o milho está aqui. Beleza, vamos nós, então, fazer pamonha, né, vó? Você comeu, né, mãe? Aham, Deu um pouquinho. pamonha e curau. Começamos logo depois do almoço e terminamos, já era umas 9 horas da noite, porque até aquele negócio cozinhar e tudo mais, né? E o detalhe mais importante foi que a Drica queria comer curau doce. Só que a Drica não falou para a amiga que o curau tinha que ser doce. Eu falei, eu quero curau. E a minha amiga vai e faz um curau salgado. O normal, né? O normal. Ela não sabia que eu queria o doce. E aí, lá pelas tantas, então, a gente tenta transformar aquilo que já estava meio salgado em doce. E no frigir dos ovos, saiu o curau doce e deu para comer, tá, vó? Mas a falta de comunicação, né? Isso. Não, eu quero curau. Certo? Vamos fazer o tradicional. Vamos fazer. Pau. Isso aí. Ai, ai. Então, tá, vamos lá. Vó, vou te fazer uma pergunta bem difícil. Lascou, hein, mãe? Ixi, agora, vó. Como foi viver esse momento ao lado da sua mãe? Opa, essa pergunta é para a Mo. Pra mim. É para a Mo. Mo, como foi viver o seu tratamento ao lado da sua mãe? Amiga. Será que eu vou conseguir falar? É importante. Não é fácil, mas eu sei que você consegue. Porque eu não tive essa experiência. E depois eu complemento. Vai. Como foi? Conta pra nós aí como é que foi. Eu sempre digo que família e amigos são quase tudo, tá? Descobri a doença, não queria contar pra minha mãe, tal. Eu falei, como que eu não vou contar, né? Vou ter que contar. Tá. Minha filha mais velha, Maria Eduarda, indo embora, morar em Curitiba.
Descobri na sexta-feira, no dia em que a gente foi levar ela para Curitiba, minha mãe foi junto. Na quarta-feira eu já fui fazer a minha cirurgia. E eu falo que foi Deus. A pandemia, ela foi muito ruim. Mas, em alguns aspectos. Mas assim, ao mesmo tempo ela foi muito boa. Por quê? Parou tudo. Minhas filhas, morando em Curitiba, tiveram que vir para Toledo. A minha mãe fechou a casa, veio morar comigo. A minha tata Coca, que está comigo há 23 anos, Também contigo. fechou o apartamento e veio. As minhas 4 filhas. E daí eu tenho um irmão, né, casado com o Ricardo, casado com a Michelle, e eles têm a Rafaela. Também foi lá. E a Rafaela foi morar comigo 7 meses, uma criança que nunca tinha dormido fora de casa. Nunca, sabe o que é isso? Sim. Aí, ou porque é sempre minha mãe que leva pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí, ou ela ficava lá, ou onde que ela ia ficar? Precisava. Eu vou morar com a Didi, ela falou. Ah, que delícia. Então, assim, enquanto eu tava lá, enfim, sentada, qualquer coisa, a minha galera tava o Ademar, as meninas fazendo atividade física dentro de casa, né, e montando quebra-cabeça, enfim. Mas se é difícil, como foi para mim esse fato de eu ter que ficar em casa com toda essa estrutura que eu tive, eu não quero nem saber o que é para uma pessoa que está sozinha. E daí você me fala, se o Rui não me largou, nunca mais ele me larga. Você sabe que o maior índice, amiga, Eu sei, 70%. 70% dos maridos ficam a mula. Eu sei, abandona porque a mulher está feia, vai ficar sem seio. E assim, sem falar em outros problemas do relacionamento, que junto com o pacotinho da quimioterapia que nós precisamos para obter a cura, vem outros efeitos aí que acabam Efeitos prejudicando. colaterais que são Que complicados, né? Então, assim, essa parceria não tem preço. Nem preço, nem valor, e nem percentual, e não tem nada. família é a base, né, amiga? Família é a base. É tudo. E assim, eu falei que eu precisaria, assim como você tem um sonho, eu não vou falar que é meu sonho, tá? Mas a gente precisaria estudar, não para inventar, não para fazer o remedinho para ninguém mais ficar doente. O que precisaria ser feito? A pílula de você entender que você é prioridade. Isso. Vá ao médico, faça acompanhamento. O da mãe foi muito rapidinho, né, mãe? A mãe ficou ruim, sentiu um negocinho e tal. Vamos no médico, o médico falou interna, na segunda opera. Tira essa porcaria, vamos tratar, tá tudo certo. E as pessoas que não fazem isso, né? Então, assim, a gente vai se deixando, por quê? Porque tem marido, porque tem mãe, porque tem os filhos, porque tem a empresa. Na correria você fala, não, eu vou depois. Então, esse era o meu sonho. Sabe? Para a pessoa entender que é eu, Maurício, porque se eu estiver doente, eu não posso cuidar das pessoas que eu amo. Perfeito. Eu não posso ajudar ninguém. Né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso aí. Isso se chama amor próprio, né? Amor próprio. Se colocar, não na frente das outras pessoas, acho que é uma palavra muito forte, mas assim, dar atenção, olhar para si, entender que você precisa estar bem para poder cuidar das outras pessoas. Mas, amiga, né? é sempre você em primeiro lugar. Sempre eu. Que ninguém vai fazer por você. Você pode pedir ajuda, mas você precisa saber. Né? Então, a gente corre muito atrás, né? Dinheiro? Claro. Nós queremos tudo ali. O melhor para os nossos filhos, o melhor para a nossa família. Né? Então, corre sempre contra. Tudo tem hora, aqui, né, amiga? Sempre contra o relógio. Mas assim, você não... Né? E eu falo, o meu anjo dentro lá da cima, porque eu só fui lá para levar minha filha, e daí lá a Dani olhou, ela marcou a consulta, porque senão eu não teria ido. E eu só fui de vergonha de desmarcar. Então eu nunca me dei a prioridade. Entendeu? Uma pessoa
me obrigou. Uhum. Só claro, passei hoje assim. Eu tenho consulta, eu tenho dentista, eu tenho isso. É Hoje meu. você é O teu prioridade. dente tá doendo, o problema é teu. Uhum. Pede pra mim, eu vou resolver. Vou arrumar um horário, vou Tá. fazer. Mas assim, o meu é meu. É, prioridade. Então, isso eu queria que entrasse na cabeça das pessoas, sabe? Sim. Você em primeiro lugar. Porque você estando bem, você pode ajudar o outro. Agora, se você não estiver bem, faz o quê? Né, mãe? É isso aí, né, vó? O que mudou, vó? Pós-tratamento agora, pra senhora, na sua Tudo. vida? Tudo. Tudo. Mudou tudo. Até ficou mais bonita, ó. Nossa, linda você Ó. foi. Eu falo que quimioterapia faz milagre, mas não Faz. vale a pena. O tratamentinho que não vale a pena. Mas, ó, tá mais bonita. Eu sempre. Ontem eu tive que ir no anestesista sozinha. Aham, e daí? Maurício não pôde comer. E eu não achava os meus exames, eu não achava no celular. Eu falei pro doutor, a minha cara metade não veio junto comigo hoje. Ué, quem é? Eu falei, a minha filha. Ó, já achou que era o marido. Ó. Eu disse a minha filha Maurício, eu disse, eu não faço nada sem ela. É tudo. Ai, que delícia, né, A vó? Maurícia faz tudo. Eu não faço nada sem primeiro dizer, mana, aqui, mana, sabe? Que delícia, Então ela vó. tem os meus exames, ela tem. Eu não tenho agenda. A minha agenda está com ela. Nossa. E eu dizia para o doutor assim, mas eu não sei, doutor. É tudo a minha filha que faz. Sim. Ele só ria, Vai fazer o quê, né, vó? sabe? Então eu falo, mudou tudo. Sim. Eu me tornei uma pessoa humana. Não que eu não fui. Eu fui professora há 36 anos. Sim, eu lembro, nós trabalhamos juntas. Né? Sim. Então eu falo, então tem que fazer isso. Não, eu tinha que trabalhar. Ó, Como Viu? o Maurício fala, né? Viu? Eu trabalhava de manhã, de tarde, de tarde e de noite, Sim, vó. né? Então, aquilo de madrugada eu preparava a aula, ou eu tomava banho e não jantava, eu jantava e não tomava banho. Hoje não. Hoje eu me valorizo e valorizo muito as pessoas ao meu lado. Eu hoje estou com meu filho lá na minha casa, que operou o joelho. Sim, cuidando dele, vó. Mas para mim é um prazer, meu Deus, sabe? Cuidar As do minhas filho. netas são a minha vida. A minha vida. A minha filha, o meu genro, o meu filho, eles são a minha vida. Né? Então, mudou tudo. Eu sou uma pessoa diferente, eu sou mais humana, eu sou mais. Que eu era brava, né? Ela não é humana. Ela sempre foi humana. Sim. Ela era muito brava. Eu era chata, eu era exigente, eu era Muito exigente. crica, sabe? Então que hoje Hoje tá mais flexível. Mas A Maurícia flexível, fala, né? mãe, tanto é verdade, eu não pedi para ela o que Sim. você vai fazer hoje É, comigo. eu falo, Não, mãe, eu final de confio. semana nós não precisamos almoçar meio-dia, vamos almoçar 2 horas da tarde. Sim. Sabe? Sem Quebrar horário. uns padrões, assim, Isso. umas crenças, sabe? Deixar Ai, as crianças brincar até mais Ai, que delícia, tarde, né, amiga? Nossa. sabe? Porque Fazer eu umas era coisas tudo que horário, da tudo mãe era horário tudo ali, sempre. porque sempre foi assim. Sim. Você tem que entrar tal hora, sair tal hora, entrar tal hora. Eu falo, mãe, não, você viu que não vale a pena. Não tô falando não é para trabalhar, não é isso, pelo amor Mas de tem Deus. que dosar. Dosado. Tem que dosar. Precisamos trabalhar sim. Sim. Mas claro, nós temos esse tempinho para fazer uma outra coisa ali no meio. Eu aprendi a dizer sim. Eu aprendi a dizer sim. Então, minhas netas vêm de Curitiba, 7 horas, eu estou na porta da panificadora, pegando os pão de queijo, Se preparando já para para ou faço o café na minha casa, ou faço lá fizemos lá na Mou, né? Então, É muito eu gostoso, acho que, né, vó? eu não sei o que aconteceria com ela se eu chegasse a abandonar. Não. Ontem eu estava saindo de Cascavel, eu falei para Mou, eu não tinha como parar, porque estava cheio de carro atrás, que eu estava vindo do médico. Aham. Maria Luísa me ligou. Ela estava na escola, Aham. no contraturno, para eu buscá-la. Ai, que delícia, né, vó? Porque a elas mãe não faz- precisam me ligar. faz isso Elas 5, 4h30 eu estou lá. Sim, muito E daí, bom, né? cadê? A avó não Cadê? estava Ela me ligando ligou. para a avó É. ver o que aconteceu. E ela sabia, porque ela sabia que eu Sim. estava em Cascavel. Mas é tão Automático, automático né? isso, né?
É tudo avó, tudo avó, avó. tudo avó. A avó é o porto E eu seguro. faço com todo o amor do mundo. Eu não reclamo, eu reclamo se eles não me chamam. Aí a eu avó fico fica brava. Aham. Eu falo, mãe, eu posso chamar ela até pra ir em velório, pra ir em baile, pra ir em janta, almoço, show. Vamos, mãe, vamos. Ela reclama um pouquinho, mas daí vai. Ela comprou, sábado foram para o Paraguai e compraram 2 patinetes. Nossa, que delícia, ela tá na moda agora. Delícia, eu queria comprar 2 Quer galões de levantar. gasolina para botar fogo. Gente, eu fiquei tão desanimada, eu fiquei tão triste. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu vou ter que parar de puxar esse criado para cima e para baixo. Agora elas vão poder ir onde elas querem. Ah, delas vão sozinhas. Aí eu vou fazer o quê? Ah, avó, tá certo, entendi. Vou começar a fazer crochê, não? Crochê, faz crochê. Ai, meu Deus. Porque o meu trabalho hoje é atender minhas É, netas. cuidado. Mas a Isso senhora que vai- hoje eu já não dou mais nem aula para elas. Sim, Elas se viram, né? mas houve época também que foi vó e Professora, professora. com certeza. Que delícia, né? Uber, tudo, né, vó? Tudo. Por isso que eu falo, meus 2 braços, minhas 2 pernas. É. Pode deixar a cabeça, corpo aqui. Mas Pense em tudo. Mas na hora de levar e de... Não, daí é a mãe, né? Até catequese, culto, igreja, tudo era vó. tudo. Nós vamos junto, mas quando não dá para ir, É a eu avó. vou. É a avó. E sem a avó elas não vão também, né? É. A avó tem que ir junto. E é isso, então, encerramos aí mais um programa, né? Eu falo assim, que como é bonito no caso da Amor, ela teve o privilégio de ser cuidada pela mãe dela, né? E aproveito para dizer que eu, Drica, né, como vocês já sabem, não tenho minha mãe mais, não tenho meu pai, mas eu tive o privilégio de cuidar deles durante o tratamento. E quando... tratamento deles, né? E durante o meu tratamento, eu não tive a minha mãe. E mãe é símbolo de Porto Seguro, né? Então, assim, foi bem difícil. Até hoje não é fácil viver sem mãe. É um vazio diário, né? Então, assim que eu descrevo não ter mãe. Você pode ter amigos, você pode ter o seu esposo, os seus filhos, mas não ter mãe é um vazio diário, né? Mas é preciso seguir em frente. Né? Gratidão aí a todos os apoiadores que abraçaram esse lindo projeto comigo. E para você, empresário, que gostaria de abraçar essa causa comigo, divulga aqui na Gazeta de Toledo, que juntos nós somos mais fortes. Meu coração está bem aquecido em saber que eu já tenho aí alguns apoiadores abraçando esse lindo projeto. E para você, venha você também fazer parte aí desse projeto maravilhoso que eu tenho de compartilhar experiências e impactar vidas. Beijo e até a próxima.